Muito boa tarde, prazer enorme estar contigo. Seja muito bem-vindo à sessão com o Ricardo número 87. Nesta semana para falar dos 5 atalhos para dar o primeiro passo empreendendo com propriedades de férias. Hoje você vai entender, vai conhecer quais são esses 5 atalhos para dar os primeiros passos empreendendo com propriedades de férias, evitando com que você possa passar algum deles, ultrapassar algum desses atalhos e acabe complicando o seu caminho, facilitando o seu caminho, encurtando o seu caminho. Se me conhece ou não me conhece, meu nome é Ricardo Massoi e eu já estou há mais de 10 anos no Brasil fazendo mais do que 6 dígitos, ou seja, mais do que R$100.000 por mês, com propriedades de férias mesmo. E eu ensino você a fazer isso mesmo que você não tenha nenhum imóvel, né? E hoje vamos falar um pouco, vamos abrir um pouco esses 5 atalhos para dar o primeiro passo empreendendo com propriedades de férias, que é importante que você entenda isso, porque esses atalhos vão mostrar o caminho mais curto, a forma mais fácil de ir de A até Z, né? O caminho mais fácil, mais curto, mais rápido, com menos custo, com menos dor de cabeça. E as pessoas às vezes confundem o que é um atalho com que é algo fácil, né? Um atalho é o caminho mais curto, a forma mais clara, a forma mais simples de fazer algo. Às vezes não tem por que ser fácil. E a diferença entre algo fácil e um atalho é que às vezes algo fácil nunca te leva a lugares que sejam de muita relevância. E sim, contra isso, um atalho te leva a um lugar que pode ser exatamente seu propósito. Neste caso, no meu propósito de ensinar você, de te ajudar a fazer R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias, independente de você ter ou não imóveis, tá bom? Então vamos lá, mas antes de começar um pouco mais, indo mais fundo sobre isso, queria mostrar um pouco algo. Queria te mostrar 5 pedras no caminho. São os antagonistas dos atalhos, são as pedras no caminho. E eu quero ver contigo 5 pedras, 5 impasses, 5 travas que te impedem e que impedem pessoas comuns de chegar a fazer R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias. 5 impedimentos, talvez, obstáculos, talvez, né? Eu chamo amigavelmente as 5 pedras no caminho. Eu quero que você preste atenção, porque é possível que você já tenha passado por uma dessas, e se não, salvo que a maioria dessas pedras já fizeram parte da minha caminhada, né, do meu percurso. Eu provavelmente já passei por grande parte dessas pedras. O que eu estou contando não é uma história bonita, é uma história que talvez é baseada na minha experiência, coisas que eu já passei na maioria das casos. E a primeira pedra no caminho que impede o empreendedor de dar seus primeiros passos, ou talvez o primeiro passo, empreendendo com propriedade de férias, é a falta da tomada de decisão. É o fato de ficar não decidindo. E o que acontece aqui? Você sabe que a situação atual que você vive não é do seu agrado? Você sabe que não está feliz com o que você tem, ou com o que você ganha, ou como você vive no entorno profissional, se com seu chefe ou com um colega. Você sabe que não pode aplicar ou aproveitar ao máximo o seu talento, suas habilidades, mas você não decide. E você fica esperando, e às vezes protelando, e às vezes você está esperando o momento ideal chegar. E a verdade é que o momento ideal não existe, né? Se a pessoa esperasse chegar ao momento ideal, ninguém faria nada, né? Se todo mundo esperasse o momento ideal para agir, esse momento de agir provavelmente nunca chegaria, né? Então, não decidir é uma pedra no caminho, um grande obstáculo, e em algum momento ou em outro, você tem que fazer um exercício de decidir mesmo com medo. E o motivo de não decidir é porque a gente não decide porque a gente tem medo do que vai acontecer decidindo se não dá certo, decidindo se não for exatamente como você pensou. E se eu decidir e não funcionar? E se eu decidir e não for tão bem como eu queria? E se eu decidir e isso gerar novos problemas? Pois olha, já vou te avisar, decidindo, você vai ter novos problemas, não vai funcionar na perfeição, não vai ser ideal, você vai ter uns impasses aí, vai ser um novo desafio, mas também um novo aprendizagem. E essa aprendizagem é uma aprendizagem que somente acontece depois que você decide, porque você nunca vai estar pronto, você nunca vai decidir sem medo. Ao contrário, você está com medo, vai com medo mesmo, né? Tá inseguro, vai com insegurança. Tem que agir, tem que fazer, né? Essa coisa de não decidir é um grande pedra no caminho. Enquanto você continuar não decidindo, você não vai chegar para o próximo nível de aprendizagem. Enquanto não for para o próximo nível de aprendizagem, você continua acumulando o problema que você já tem,
que é viver no mundo dos sonhos, no mundo da idealização. Não, vou esperar fazer o plano mental perfeito. Nunca está perfeito. Plano mental perfeito não existe. Vou esperar desenhar, fazer o business plan ideal. Não vai, não tem, não existe. Nada resiste ao campo de batalha. Nada resiste ao dia a dia. Nenhum plano resiste aos acontecimentos do mundo real. Tem que ter outro nível de jogo de cintura. Você não vai estar pronto nunca, você não vai estar preparado nunca, você não vai sem medo nunca, você não vai com insegurança nunca. Só vai. Pare de não decidir e decide, né? E esse não decidir talvez é o primeiro pedra no caminho, o primeiro grande obstáculo que eu quero que a gente reflita em conjunto, que tem impedido pessoas empreender nessa área de propriedade de férias. E como que eu vou fazer para ter meu destino consolidado? E como que eu vou fazer para vender? E como que eu vou... Dúvida. Você não faz nada, você não decide, continua com as dúvidas e continua sem decidir. Então continue sem decidir e veja o que acontece daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5. Enquanto não decidir, continua não decidindo. Isso pode durar o tempo que você não decidir. Inclusive, a vida toda. E tudo dá problema, porque decidir vai te trazer novos problemas. Mas não decidir te traz o problema que você já conhece. Aí você tem que escolher viver o problema que você está vivendo. A situação atual que você tem, que talvez não te faz tão feliz, não te deixe tão contente. Ou viver uma nova situação que vai ter novos desafios, com novos problemas, mas que te traz também a oportunidade de viver na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, num momento ou em outro, você vai ter que sair dessa zona de conforto e ir com medo mesmo. Tá bom? Isso é uma grande pedra no caminho. Decidi colocar como número 1, mas não tem ordem hierárquica, que não é que a 1 é mais importante ou a 5 é mais, mas eu quero sim que você veja, antes de ver os 5 atalhos, quero falar das 5 pedras no caminho. Pedra número 2, perfeição. Né? O que é perfeição? Né? Tenho que estar tudo, sou muito perfeccionista, quero estar tudo perfeitinho, tudo organizado, ter o capital, ter a estrutura, ter as pessoas, ter, para depois fazer, né? Perfeição. E olha, tem um ditado que é assim, tem um ditado que é sobre pessoas que são muito perfeccionistas, e tem muita gente, no Brasil tem muita pessoa muito perfeccionista, tem um ditado que é assim, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então você vai fazer do jeito que der. Igual diz o meu querido amigo Mário Sérgio Cortella, você vai fazer na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Isso é, Mário Sérgio Cortella define isso como capricho, porque a perfeição é impedimento. Eu não estou preparado, não tenho tudo perfeito, não estou com tudo organizado, só vou fazer quando tiver tudo perfeitinho, organizado, bonitinho. Primeira coisa, feito é melhor que perfeito. Então só faz. Talvez não pode dedicar o dia inteiro, dedica a metade. Mas se você tem um sonho, você vai ter que agir. E esperar a ter um sonho perfeitamente desenhado não vai te ajudar a agir. Então, feito é melhor que perfeito. E 2, faz o que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas parado, esperando ficar perfeito, não vai caminhar. Então, segunda grande pedra no caminho é ter um espírito de perfeccionismo excessivo. E feito é melhor que perfeito. Então não fique esperando que as coisas caiam do céu perfeitamente. Você vai fazendo e vai melhorando no processo, né? Tem um ditado que eu ouvi em algum lugar que ser empreendedor é mais ou menos como pular de um avião e construir um paraquedas depois de ter pulado. Algo parecido com isso. Então, perfeito, nem pronto, né? Então a gente já matou perfeito, já matamos pronto aqui, tá bom? Obstáculos, pedra no caminho, querer ser perfeito e querer, como eu estava dizendo aqui, não decidir, né? Não tomar a decisão, não dar o passo, né? Então vamos lá, 3, atirar para todo lado, e esse é um problema que empreendedores passam quando estão indecisos em como se aprofundar no negócio, começam a microempreender em vários lugares, né? Eu tenho visto isso muitas vezes, querer atirar para todo lado e não focar em nada, querer atirar para todo lado e não se focalizar em fazer alguma coisa de forma consistente com um plano de longo prazo. Atirar para todo lado, esse cara, não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço, tá bom? Essa pessoa primeiro abre um bar, depois abre uma pizzaria em casa, depois cria um negócio trabalha como corretor de imóveis, depois cria um negócio de venda de produtos
produtos de multinível, de marketing multinível, depois entra num negócio de não sei o quê, depois entra num outro negócio, sempre está tentando encontrar um negócio que dê certo e que faça enriquecer, atirar para todo lado, e não é constante e muito menos consistente em nenhum negócio. Então, um dos grandes obstáculos para fracassar realmente empreendendo é querer atirar para todo lado. Você tem que construir uma visão de confiança em alguma indústria, em algum setor. Você tem que construir, tomar uma decisão. Estou nisso, vou focalizar nisso. De repente, propriedades de férias. Vou fazer esses 100 mil reais em 30 dias com propriedades de férias. Vou mergulhar nessa ideia, vou ser consistente com essa ideia e não sair atirando para todo lado, porque esse é um dos grandes pedras no caminho do empreendedor, que atira para todo lado, buscando que o nicho de mercado, buscando que o negócio que ele vai empreender seja bom. E todos os nichos, a grande maioria dos nichos, são bons e ruins. Depende de quem está do outro lado. Poderia te dar um monte de exemplos de pessoas que estão no marketing digital com sucesso e sem sucesso. Poderia te dar um monte de exemplos de pessoas que estão no nicho de indústria de ensino de inglês, com muito resultado, com milhões e milhões de faturamentos, e outros que não têm professores de inglês que também não têm resultado muito médio, abaixo da média, né? E assim poderia falar com quase qualquer indústria. Indústria de turismo, tem pessoas que estão na indústria de turismo com uma agência que não dá nada, e do lado tem alguém que tem um negócio dentro do turismo que dá exemplos, 100 mil reais em 30 dias, assim com tudo. E qual é o diferencial? É o nicho ou é a atitude? E o nicho é atitude. E o nicho não é o diferencial é a atitude de não atirar para todo lado, entender, focar, estudar, se preparar, se capacitar, mergulhar, aprofundar. Em uma ideia, em um setor. E isso não significa que os outros não são bons. O fato de você tomar a decisão consciente de vou aprofundar nisso não elimina todas as outras oportunidades, senão que o que faz é te focalizar, te deixar mergulhar. Tem 1000 formas, 1000 oportunidades de negócio, 1000 formas de você empreender, mas atirar para todo lado é dispersar sua energia. E o que eu quero é que você concentre sua energia. Isso funcionou para mim e eu recomendo isso. Meus melhores amigos, inclusive, recomendam isso. Tá bem? 4. Obstáculo número 4, Pedro no caminho número 4, meu Deus do céu, só de ver na tela fico até nervoso. Vai dar certo. Vai dar certo é o seguinte, eu não gosto disso. Tem muitas pessoas que ficam falando vai dar certo como se isso fosse lei de atração quase, e esperando que isso funcione por si só. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não acredito nisso, tá bom? Eu acho eu acredito em pensar positivo, só para deixar claro, eu acredito que você tem que pensar positivo, é saudável pensar, vou fazer dar certo, mas do que vai parece que depende de um terceiro, que vai fazer que dê certo, é vou fazer dar certo, vou entregar o meu melhor, vou entregar minha força de vontade toda, minha dedicação, minha capacidade de trabalho, minha capacidade cognitiva e intelectual, tudo, cada dia, cada hora, e por isso vai dar certo. Por causa do meu esforço. E aí, cuidado. Vai dar certo é daquele otimista iludido com a vida, pensando que a força da atração vai fazer as coisas dar certo. E não gosto disso. Eu gosto de pensar positivo assim. Pensa o melhor cenário possível. Sonha e acredita no melhor cenário possível. Mas se prepara para cenários piores. Esteja consciente que as coisas podem sair diferente e das dificuldades que você pode enfrentar no decorrer da sua jornada empreendendo. Então não vai nesse vai dar certo furado. Vai dar certo, vai dar certo. Não vai nessa, não vai assim. Vou fazer dar certo. É muito diferente de vai, é vou fazer dar certo. E aí tem outra, né? As coisas podem dar certo ou podem não dar certo, mas é melhor pensar positivo, porque pelo mesmo valor, pelo mesmo custo, você pensa positivo. Então, pensa positivo, que você vai fazer dar certo, que você vai conseguir. Se preparando para todos os cenários menos positivos. Se não der certo assim, tem essa solução, tem outra alternativa, vou fazer isso para dar certo, tá? Não é para pular fora do barco, não. Se não der certo dessa forma, tem essa solução. Se não der certo dessa outra forma, tem outra solução para fazer dar certo. Então, você se mina de informação e de mecanismos para você fazer dar certo. E se prepara para as dificuldades do caminho. Pensa positivo, preparado para as dificuldades do caminho. Preparado para que as coisas não são fáceis. Preparado para que as coisas não caem do céu. Preparado porque a vida não é de cor de rosa. Vou fazer dar certo. Para mim, é muito melhor do que vai dar certo, até porque para mim nada deu certo na vida. Eu fiz um monte de coisa dar certo graças ao esforço, a times, a talvez espiritualidade, se você quiser, mas eu fiz dar certo graças a estar influenciado positivamente dessa coisa. Se você é religioso, inclusive, você pensa, vai dar certo, você pode pensar, vou fazer dar certo na ajuda de
sua forma de enxergar, sua religião, do jeito que seja, né? Vou fazer dar certo na força da ajuda divina, se você quiser assim, né? Então, né, vou fazer dar certo, nem sua inspiração divina também não concorda em que vai dar certo por causa da sorte, da casualidade do destino. Sua inspiração divina provavelmente também te inspira a trabalhar duro. E esse é o segredo, né? Vai dar certo, não. Vou fazer dar certo. E se não der certo assim, vai dar certo assim. Se não der certo assim, vou fazer dar certo assado. Se não der certo assado, vou fazer dar certo dessa outra forma. Está preparado para cenários menos positivos, mas está pensando positivo. Vou fazer dar certo. E essa é uma coisa de mentalidade. Eu sei que eu não sou especialista, nem muito menos em mentalidade. Meu negócio é ensinar pessoas comuns, empreendedores ou até aspirantes a empreendedores, a fazer R$100.000 em 30 dias com propriedades de férias, independente de ter ou não imóveis turísticos. Independente de uma coisa ou da outra, como é possível chegar nesse nível de faturamento? Meu negócio não é você ter a mentalidade certa, mas eu te ajudo baseado em coisas que eu passei na vida. E eu nunca vi nada e ninguém funcionar pela força da sorte, da inspiração de vai dar certo, senão de fazer dar certo. E nada deu certo para mim. Eu fiz dar certo um monte de coisas. Eu fiz dar certo da forma que eu expliquei que eu fiz dar certo durante a minha carreira, pela força do trabalho. E aí tem outra coisa sobre o vai dar certo, que me faz muito bem na minha mente, na minha paz de espírito, as coisas podem dar certo ou podem dar menos certo. Se der certo, ótimo, eu fiz dar certo. Se algo não der certo, eu não quero olhar para mim mesmo e dizer para mim mesmo que eu não fiz o meu melhor para fazer dar certo. Então, pode ser que algo não funcione, pode, mas que você não pode olhar para você mesmo, sendo muito sincero, franco e transparente com você mesmo e dizer, não deu certo porque você não fez seu melhor neste cenário que deveria ter feito. Não deu certo por X, Y, Z, mas não por falta de dedicação, de responsabilidade ou de esforço. Então, tira esse vai dar certo, bota vou fazer dar certo, tira essa ilusão ridícula, bota mão na massa, campo de batalha, esforço e dedicação. E eu acredito sim que tudo é possível, eu acredito que a gente consiga o que a gente quer desde que põe o esforço certo, na ordem certa, na frequência certa, na constância certa, na consistência certa, na resiliência certa, na persistência certa. Esse tipo de mentalidade é o que faz que você esteja o tempo inteiro na direção de você fazer dar certo. Tá bom? E esse é o quarto obstáculo, que não é um atalho, senão ao contrário, é a pedra no caminho, a quarta pedra no caminho, né, que acaba sendo um dificultador. Esse cara sonhador, esse homem ou mulher, sonhador que vai dar certo, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo se você não estiver muito focado trabalhando muito. Também se você estiver muito focado trabalhando muito, vai dar muito certo. Você vai fazer dar muito certo, tá bom? E número 5, a vida é de cor de rosa e você vai estar numa ascensão constante e permanente. E esse é um grande inimigo, uma grande pedra no caminho do aspirante a empreendedor que começa em qualquer área, mas especialmente em propriedade de férias, que pensa que isso vai ser começar e crescer, 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 uma linha perfeitamente ideal, plana de crescimento, plana não, ascendente de crescimento constante e perpétuo, mais e melhor, e mais e melhor, e mais e melhor, e mais e melhor, até o infinito e além. E não é assim que o mundo funciona. Você vai ter altos, vai ter baixos, vai ter pancadas, dificuldades da vida, vai ter momentos bons, momentos ruins, mesmo bom, ruim, quedas, levantadas, aprendizagem, desafios. Esse é o mundo real. Tem gente que na primeira inestabilidade dentro do seu primeiro negócio, dentro do seu empreendimento, desiste. Essa inestabilidade é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Isso é o que separa quem tem a maturidade de saber, e eu por isso te falo com antecedência. Se prepara, não vai ser um caminho de ascensão constante, não. Vai ser um caminho de pancada, de cambalhota, de altos e baixos, de momentos difíceis. Também de momentos maravilhosos, de momentos com muito resultado, de momentos que você não vai poder dormir ou fechar os olhos quando deitar na cama de tanta felicidade. Mas não é ascensão constante. Tem pedra no caminho. Esta é a quinta das 5 pedras no caminho que eu quero te mostrar. Antes de mostrar os atalhos para você não se iludir, não tem nada fácil aqui. Mas se você superar e entender que não é uma ascensão constante, você já está mais preparado que quem fica iludido, achando que isso é começar e a vida de cor-de-rosa é só sair disparado, crescendo igual louco. Tá bom? Então, estas foram as 5 pedras que, para mim, são base necessária, preparatória para conhecer os 5 atalhos que, de fato, sim te levam a ter sucesso para dar o primeiro passo empreendendo com propriedades de férias. E quais que são esses 5 passos, esses 5 atalhos que te ajudam, que te levam a fazer com sucesso os primeiro passo dentro dessa indústria de propriedade de férias? Vamos lá, primeiro passo, queimar pontes. O que são queimar as pontes? Olha, tem uma história de um general japonês.
se você é um imperador, creio, né? Se você sabe, se você não sabe, o Japão tem umas ilhas maiores e outras menores, mas é um arquipélago, um complexo com várias ilhas. E em algum momento da história, na conquista e união dessas ilhas para formar um grande Japão, o imperador com seus exércitos se dirigia a essas ilhas, que estavam conectadas uma ilha com a outra com umas pontes, e a única forma de entrar na ilha era através dessa ponte, e em combater. E quando entrava na ilha, era basicamente conquistar a ilha ou morrer. Né? Era essa atitude de fazer dar certo. Né? E para ter certeza que não iam fazer isso de forma superficial, o que se fazia era atravessar a ponte com todos os seus exércitos e quando chegava na ilha, queimava a ponte. Ou a gente vai ter força para construir novamente essa ponte, para voltar, ou a gente não tem como recuar dessa batalha, a gente não tem como se retirar dessa batalha, a gente começa a batalha agora e domina o país, domina essa região nova, então. E construir uma nova ponte e voltamos para casa como quem conquistou esse pedaço de terra, essa ilha, ou então a gente vai morrer aqui porque não tem volta, não tem caminho de volta. Lembra que as pessoas que estavam na ilha moravam lá, tinham o exército lá, tinham a vida lá, eles estavam indo conquistar essa ilha. Então, a pessoa que conquistava, o exército que conquistava, queimava a ponte. Como que isso aplica para ser um atalho na sua vida? Você nunca vai ter certeza que vai ganhar a batalha. Você nunca vai ter certeza. Certeza não faz parte do vocabulário do empreendedorismo ou do negócio de propriedades de férias, ou de montar equipes, ou de estruturar processos comerciais, ou de desenvolver produtos. Isso não faz parte, certeza. Certeza não é. Certeza é somente depois que você validou. Então, a certeza é depois de testar, é depois de assumir risco. Né? E queimar a ponte é uma forma de explicar o risco. Né? Em um momento determinado, você vai precisar queimar as pontes no caminho de atravessar na direção da ilha que você quer conquistar na sua vida. Em um momento você vai ter que fazer isso. E quando fizer isso, a única forma de garantir que você não vai recuar é queimar as pontes. Tomar todo o risco do mundo. Em um momento, minha empresa, lá para o ano de 2013, mais ou menos, era uma empresa que estava muito investida, tínhamos muito investimento em imóveis residenciais. E não sei se você lembra, entre 2015 e 2017, como o mercado imobiliário foi ficando menos estável, com uma crise de confiança no país, inclusive com Dilma, terminando com um impeachment da Dilma no final, e um cenário meio que, diria que não tão positivo para o mercado imobiliário. E no momento, em 2013, eu juntei minha equipe e eu falei, gente, é o seguinte, nós vamos, nos próximos anos, nos transformar numa empresa mais do mundo das férias do que do mundo dos imóveis residenciais. Nós vamos pivotar nosso negócio nessa direção. E eu fiz isso, prometo a você, sem saber se eu conseguiria ter um nível de sucesso que eu depois acabamos tendo, e como conseguimos crescer, estabilizar e ter uma empresa muito mais sólida dentro da indústria de propriedades de férias do que era uma empresa sólida dentro das propriedades de primeira residência, né? Então, de residência de moradia, né? Entramos mais no setor turístico, menos em residência para moradia, né? E isso foi uma queimada de pontes. A gente vai nessa direção, não sei como vai ser, porque nunca estivemos lá de cheio, mas a gente vai ter que mudar de direção, vai nessa direção e tem que tomar um risco, né? É tomar um risco consciente que você está tomando um risco, mas que é o risco que você quer tomar. Né? Os imóveis estavam inestáveis. Para vender um imóvel tem umas dificuldades que você tem que esperar o cliente aparecer, ou, sabe? Não era tão óbvio como criar o cliente dentro do jeito que a gente cria clientes na indústria de propriedades de férias, não era tão seguro para mim, eu não conseguia criar clientes sempre, dependia um pouco de terceiros, do cliente aparecer e tal, e aí no final das contas tomamos risco e afinal muito contente, mas queimei uma ponte, né? Outra ponte importante queimada na minha vida, em 2005, constituí minha primeira empresa no Brasil. Vim investir no Brasil no ano de 2005. O motivo pelo qual fiz isso é porque eu não estava confiando no mercado financeiro, imobiliário na Europa. E o motivo que eu não estava tendo essa confiança é porque
Eu estava lá, conheci o mercado e não tinha confiança, mas eu não sabia muito pouco do mercado brasileiro quando eu vim para cá, muito pouco, perto de nada. E mesmo assim, tomei esse risco e essa responsabilidade consciente, mas queimei uma ponte. Nesse caso, queimei uma ponte tem que atravessar um oceano, né? Estou morando e trabalhando, investindo a 8.500 quilômetros de onde eu nasci. Se isso não queimar uma ponte, você me desculpe. Eu tomei muito risco. País novo, cultura nova, forma de ver o mundo nova, forma de trabalhar nova. Culturalmente, com um nível de eficiência e de produtividade talvez diferente, com níveis de comprometimento diferente em cada estado, um país gigante, com muitas culturas dentro de uma. Não é a mesma coisa lidar com uma pessoa de cada estado do país, uma pessoa que é de Manaus versus uma que é do Pará, versus uma que é de São Paulo, versus uma que é do Goiás, ou outra que é de Rio Grande do Sul. Cada região, cada cultura, carioca do jeito dele, mineiro do jeito dele, e assim poderia passar estado por estado. Nordestinos, tem o baiano versus o, sei lá, o natalense, potiguar, Paraíba. Meu, isso é um país feito de países, né? Tem multicultural total, né? Essa aqui é uma ponte, entrar no mundo novo, ter clientes. Minha empresa tem clientes no país todo, de ponta a ponta. Não tem um estado que imagina ter um cliente, minha empresa não tem um cliente. Inevitavelmente, isso tem consequências a nível de decisão. Você quer uma ponte, vou atravessar o oceano, vou abrir um negócio, vou investir em um lugar novo, vou sair da minha zona de segurança, da minha zona de conforto, tomar responsabilidade. Essa vida, isso é queimar ponte. Num momento ou em outro momento da sua vida, você tem que queimar ponte. E se não queimar, também está tudo bem, mas já sabe o que te espera. O atalho é ser consciente que tem que queimar pontes. Queimar o ponte já não é atalho, já é o fato, você já agiu. Saber que tem que queimar pontes é um atalho, porque você nunca vai com segurança, com a convicção, com a certeza. Você tem que tomar risco, né? Queimar ponte é uma forma de dizer tomar risco responsabilizando a você mesmo do risco que você está tomando, comprometido em fazer dar certo ou morrer tentando, né? Basicamente, autoconhecimento, né? Segundo atalho, saber quem você é na fila do pão. Quem é você? Quem é você? O que seria autoconhecimento? Autoconhecimento seria como eu vou me comportar em relação a fazer as coisas dar certo. Como eu vou me preocupar em me preparar muito antes de cair no campo de batalha. Como eu vou tomar ação. Autoconhecimento, para mim, é muito relacionado a saber o que te preocupa, quais são suas ansiedades, suas dores, seus problemas, o risco que você está disposto a tomar e, às vezes, fazer escolha de risco inteligente. Porque, olha, o risco que você tem nesse momento é continuar do jeito que você está. Esse é o risco. E esse é autoconhecimento, saber o risco que você tem com o que você está fazendo. O risco de caminhar numa nova direção, você não sabe. Mas você tem que escolher o que te preocupa mais. Se te preocupa mais continuar como você está, talvez por resto da vida, quando você se projeta daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é que você está vendo? Ou então o que te preocupa mais é poder dar um passo à frente e poder fazer diferente, poder ter, né? O que te preocupa mais, o que te assusta mais, sair da zona de conforto ou ficar na zona de conforto com os desgostos que você já vive? Qual o risco que você toma? Então esse autoconhecimento, no final, é um atalho. Talvez até por escrito, quem eu sou, né? Na fila do pão, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer? Qual é o meu passo a passo aqui? Como vou me comportar? Como me comportar nos desafios? Como vou me comportar quando tiver problemas X, Y, Z? Entender bem, inclusive, o que é que você vive e onde você quer viver. Você vive no lugar que você quer viver? O que você tem te satisfaz? O que você está fazendo profissionalmente atinge suas expectativas financeiras? Vai atingir em 2 anos, em 5? Você está na direção do que você quer? Você precisa agir diferente para chegar lá? Chegar lá vai te dar problemas novos? Provavelmente sim. Isso é autoconhecimento, fazer uma auto-investigação pessoal, né? Se autoavaliar, se conhecer um pouco melhor e entender se você está no lugar e vai na direção do que você quer ou não. 3, mercados, fazer uma boa escolha. Esse é um grande atalho. Escolher um mercado que tenha potencial real de te levar no lugar onde você quer ir. Difícil você entrar no mercado do esqui no Nordeste do Brasil, porque nem deve ter. Então você tem que escolher um mercado que é propício no seu ecossistema, no seu mundo. De algo que você já conhece, de algo que você já sabe, de algo que te é familiar, de algo pelo qual você tem gosto, de algo pelo qual você sabe, entende que tem demanda, de algo que é real, que existe, que outras pessoas já têm chegado lá. Então, na escolha do mercado, tem que ter um grande cuidado de fazer uma escolha do mercado com profundidade, que garanta
que é um mercado que tem futuro para o seu jeito de ser e para o entorno onde você está, né? Ambiente, ecossistema, meio ambiente, né? Então, esse é o motivo de ser um atalho importante, escolha de mercado, um ecossistema conhecido ou do seu agrado, que faz sentido no entorno onde você vive. E essa é a sua definição de mercado. 4, mas não menos importante, lembrar o tempo inteiro. E isso é um atalho, lembrar das 4 pedras no caminho que eu acabei de mencionar. Não decidir é um inimigo. Querer ser perfeitinho demais é um inimigo. Lembra, feito é melhor que perfeito. Atirar para todo lado é um inimigo. Então foca. Vai dar certo, não vai dar certo. Você vai fazer dar certo. Ascensão constante não existe. Isso é um caminho de altos e baixos na vida. Ter permanentemente as pedras no caminho como algo que precisa estar sempre na ordem de coisas que podem querer te parar. As pedras no caminho vai tentar te parar o tempo inteiro. É teu inimigo. Então, entender a existência das pedras no caminho é algo que vai te ajudar a fazer com que você tenha resultado e consiga, de repente, empreender e, de repente, fazer até esses R$100.000 em 30 dias dentro dessa indústria de propriedade de férias, se esse mercado conecta com você. No atalho que a gente viu agora, mercado tem que conectar, tá bom? De repente conecta, de repente não conecta. E 5, mas não menos importante, desses 5 atalhos para dar o primeiro passo empreendendo com propriedade de férias, você vai ter momentos de luto empreendendo e vai ter momentos de glória. Você vai ter os dois. Vai ter momentos tristes e vai ter momentos de glorificação, de alegria, de sucesso total. Essa é o que você vai viver. Momentos de alto, momentos de baixo, momentos fáceis, momentos menos fáceis. E a recomendação é lidar com esses momentos de luto e de glória, utilizando o máximo nível possível de inteligência emocional. E a forma que eu recomendo fazer isso, terminando, é a técnica dos 5 minutos de luto, 5 minutos de glória. Como funciona? 5 minutos de luto. Você fez um trabalho brutal para fazer uma venda excelente e no final você perdeu a venda por qualquer motivo. Lamenta, fica de luto apenas 5 minutos. Se tortura, se martiriza. Sabe o que é um mártir, né? Mártir, não sei se você assistiu o Código da Vinci, tinha um cara que tinha um negócio que ficava se fustigando, se batendo nas costas, se martiriza, se tortura, talvez se xinga por 5 minutos. Só! Luto, drama, tristeza, martirização, máximo 5 minutos. Só. Acabou. Passou 5 minutos, pronto, não deu certo. Foco, vamos para o próximo, outra mentalidade, estuda mais, me prepara mais para fazer o próximo dar certo. Luto de 5 minutos. E glória? Mais tempo? Não. Fiz uma venda incrível. Acabei de bater meus primeiros R$100.000 em 30 dias. Todo o resultado que eu sempre sonhei. Estou empreendendo, domino meu negócio, criei um negócio do absoluto ao zero. Sou empreendedor, vou crescer meu time. Acabei de fazer umas vendas muito boas. Estou com um fluxo de caixa saudável. Estou ganhando grana a rodo. Minha vida está dando certo. Para, 5 minutos. Já falou tudo isso? Já falou? Pronto, bota os pezinhos no chão. O que deu certo até hoje, até agora, não é uma garantia de que nada dê certo no futuro. Resultados passados, sucesso passado, não garante sucesso futuro. Pezinho no chão, humildade no chinelo. Vamos fazer com tranquilidade, com muita paz de espírito, com muito equilíbrio emocional. 5 minutos de glória. Já bateu palma para você 5 minutos? Já se aplaudiu por 5 minutos? Bom, beleza? Já bateu tapinha nas costas também? Se beijou? Já se deu? Pronto, acabou, passou. 5 minutos de glória. 5 minutos de luta, 5 minutos de glória. Será teu amigo. Essa macete, né? Para lidar com os momentos de altas e baixas emocionais. Comemora 5 minutos. Fica de luto, fica triste 5 minutos. Só. Depois volta o ritmo, volta o gás, volta a fazer o que tem que ser feito. Acredite e confie no processo, porque o processo tenta fazer a garantir que esse resultado funciona. E este foi o conteúdo da sessão com o Ricardo de hoje, de número 87, os 5 atalhos para dar o primeiro passo empreendendo com propriedade de férias. Tem os 5 atalhos e também 5 obstáculos, 5 pedras no caminho, que acho que ajudaram a contextualizar muito esse conteúdo. Muito obrigado por ter me acompanhado. Vejo você próxima semana, próxima quinta-feira, como sempre, pontual rigorosamente às 15 horas. Em ponto. Até semana que vem.